E aí eu trouxe outra curiosidade, eu gosto de números. Quero mostrar para vocês que existem fundamentos para dizer que isso daqui tudo é uma oportunidade, né. Chama o colega aí de você, ó, quem é seu par aí no trabalho que vai pegar isso daqui com você e falar: "Vamos aproveitar essa oportunidade aqui". "Ah, mas Guilherme, grande parte dos processos trabalhistas não dá em nada". Trouxe aqui para vocês. Aqui não é de todas as instâncias da Justiça do Trabalho, porque normalmente, de novo, quando a gente vai para as próximas instâncias e até quando chega no Tribunal Superior do Trabalho, a gente não está falando ali mais de um cenário comum. Então vamos para o que vai no nosso dia a dia aqui, tá? A primeira vara, onde lá acontecem as informações do nosso dia a dia. 38% dos processos, eles acabam em conciliação, tem que ir para o E-Social. 30% dos processos é julgado procedente em partes. Ó, tá até escrito aqui, pertencentes, mas é procedentes. Em partes, o que significa isso? O empregado ele pediu aquele monte de coisa e ganhou só uma parte. Esse processo tem que ir para o E-Social? Sim. Só por aqui a gente já vê, ó, vamos arredondar, né? 40% mais 30%, a gente está falando que 70% dos processos trabalhistas no Brasil vão para o E-Social. Mas é só esses que não? Olha os 7% aqui dos procedentes. 100% procedente. Tudo que o empregado pediu, ele tinha direito. Vai para o E-Social. Aí que não vai para o E-Social, extinto sem resolução de mérito. O processo foi extinto e não foi julgado. 4% dos processos. Os extintos com resolução de mérito, eles vão para o E-Social. Outras deduções, olha só, se a gente for somar só o que não vai por E-Social é 3%, 4%, 11% e mais 4%. Gente, praticamente apenas 20% dos processos trabalhistas do Brasil não entram no E-Social. Todo o resto entra. A gente está falando de um número gigantesco de processos trabalhistas que entram no E-Social e que alguém precisa declarar eles. Eis a questão. Essa é a oportunidade, né, Luciano? A gente está falando de um universo gigantesco, um universo com números assim, bizarros. Trouxe só mais uns consolidados aqui e a gente entra ali em mais tópicos. Em 2022, aumentou em 9% o número de processos trabalhistas se comparado ao ano anterior, e em 2023 esse número continua em crescimento, ou seja, a cada ano que passa estamos tendo maior número de processos trabalhistas. Isso vem muito, inclusive, da questão de, primeiro, tivemos uma pandemia que congelou um pouco as coisas que estavam acontecendo, segundo, que passou aquele choque inicial da reforma trabalhista e as pessoas começaram a questionar muita coisa ali. Então, o número de processos está aumentando. Nós tivemos julgados 3 milhões de processos em 2022, considerando ali todas as instâncias e em todas as etapas, sendo que desses 855 mil chegaram na fase de liquidação de sentença. Como eu mostrei para vocês, quase 5 bilhões de reais arrecadados para a União. E de pagos ao reclamante, olha o choque, gente, 39 bilhões de reais de processos trabalhistas pagos em 2022. A gente está falando de um número enorme, né? E os assuntos mais recorrentes, eu gosto de abordar isso daqui, que é o que é mais questionado na Justiça do Trabalho? 40% de FGTS, horas extras, multa do artigo 477, aviso prévio e insalubridade. O Tribunal Superior do Trabalho, ele publica anualmente por região quais são os assuntos mais questionados. Então, na região de São Paulo, que é a segunda e a 15ª região da Justiça do Trabalho, né? São Paulo tem duas regiões de Justiça do Trabalho. Os assuntos mais questionados na segunda região são multa do FGTS e aviso prévio. Na 15ª região é insalubridade e isso. Então ele faz isso estado por estado, região, na verdade não é estado por estado, é região por região, porque tem regiões ali que compõem mais de um estado, e traz esse levantamento e traz o consolidado, né, a nível nacional. Primeiro lugar que nós temos, multa de 40% do FGTS. E aí já fica aquele alerta, né, Luciano? As pessoas fazem aqui com esse processo trabalhista, vai lá e paga o FGTS direto para o empregado. Aí me vem o E-Social e fala assim: opa, lembra que a legislação não permite que você faça isso?
e tirou do layout 1.1 a perguntinha de FGTS pago direto ao trabalhador, porque ele tinha essa pergunta e na 1.2 ele tirou. Por quê? Porque a legislação não permite. Então, tá vendo esse número de processos que eu tenho sobre multa de 40%? Vai entrar no E-Social e eu tenho que Uhum. recolher o FGTS como? Vai pagar Na 2 vezes, né? CFIP. Vai pagar duas Vai. vezes. Ainda tem esse detalhe. Se não pagar no processo, vai pagar depois numa ação fiscal, que o fiscal vai fazer o levantamento do crédito, vai ver que não tem pagamento, vai cobrar. E ainda e aí, né, não sei, eu gosto sempre de lembrar que o E-Social ele não é um monstro, né? Como às vezes pintam ele. Com a entrada das reclamatórias trabalhistas no E-Social, e aí a sua integração com o FGTS digital, a partir de janeiro de 24, fica muito mais simples recolher o FGTS de reclamatória trabalhista direto nas contas vinculadas do que pagar por fora, do que ter que fazer CFIP, porque ele vai permitir que você recolha numa única guia todo o FGTS de todo o período da reclamatória trabalhista. Não é que nem hoje, você tem que fazer uma CFIP 660 para cada mês. Não, você vai declarar e você vai recolher tudo de uma só vez. Aí já facilita. Aí não vai ter desculpa para falar, vou pagar direto para o empregado e nada de lançar lá na Caixa Econômica, né? Aí já vai estar tudo muito mais simples, né? Mas para isso, precisa entender o que são processos trabalhistas e como declarar isso no E-Social. Né? Esse é um ponto de atenção que o próprio empregador ele tem que ter, que é justamente para não correr na situação de ele ter que pagar 2 vezes isso, com essa situação da social. Porque tem gente que já fala, pede para colocar tudo logo no processo, vai estar tudo só de uma vez. Ok, vai pagar lá e vai pagar de novo, se tiver uma ação fiscal, ou se tiver precisar estruturar na social, não tiver como comprovar que aquele valor foi pago, a não ser que a legislação mude, né? A não ser que a legislação mude, mas por hora tem que seguir, tem que fazer o correto. E se não fazia, tem que aprender o correto para começar a fazer o correto. Exatamente. Às vezes eu falo assim, bom, não vou nem me dar o trabalho de aprender o antigo, porque o novo tá aí e eu já vou aprender direto no E-Social, né?